Gente, sejam bem-vindos a essa live a respeito do tarô e a carreira. Muito bem. Todos nós temos... Vou começar bem do comecinho mesmo de o que eu vou ser quando crescer. Sabe aquela questão que quando você está na escola, você vai fazer um teste vocacional e aí você fez assim, bom, qual que será, né? Para que será que eu vou? O que eu vou fazer na minha vida? Uns fazem teste vocacional, outros já nascem com alguns dons, outros vão trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, qual que é a diferença entre trabalhar e trabalhar? Existe uma linha muito tênue em relação a tudo isso, né? E o tarô, ele nos ajuda muitas vezes a definir as questões de como dar um rumo para essa carreira, né? Então eu separei aqui algumas cartas e alguns temas para a gente falar, mas antes disso, eu gostaria que vocês anotassem no seu caderninho o seguinte: qual é o trabalho dos seus sonhos? Vamos lá. Qual é o trabalho dos seus sonhos? Uns gostam, vamos dizer assim, como diria minha avó, uns gostam dos olhos, outros gostam da ramela, né? Sim, são questões de casa 10. Muito bem, Gracinha. Isso mesmo, questões de casa 10 que nós vamos falar. Exatamente. Mas então, qual é o trabalho dos seus sonhos? Anotou aí? É importante você ir anotando isso. Vai saber já já por quê. Quer dizer, já já não. No final, por que eu tô fazendo essa pergunta, ok? Bom, todos nós temos assim que viver, pagar as nossas contas, nos vestir, nos alimentar, fazer, vamos dizer assim, as aplicações pertinentes. Ou seja, dentro da nossa rota, né, nós precisamos ajustar algumas coisas que são importantes dentro desse processo. Mas a primeira coisa que a gente define quando está começando a nossa história em relação à parte profissional, primeiro, se eu vou ser autônomo, ou se eu vou ser empregado, ou se eu vou ser empresário, ou se eu vou ser, vamos dizer assim, o empregador para várias pessoas. Temos mais opções? Temos mais opções, lógico. Posso ser herdeiro, né? Posso ser herdeiro. Também eu posso ser uma pessoa abençoada, né? E viver de renda. Também posso, né? Ser um investidor apenas. Então, tem várias coisas. Mas o que nós vamos falar especificamente hoje, tá? É justamente mais do autônomo, tá? E principalmente das pessoas que têm o seu trabalho. Lógico que dentro de tudo isso a gente vai encaixar as outras questões aqui. Mas nós temos duas coisas que são importantes vocês colocarem no seu papel neste momento. Primeiro, você é uma pessoa que trabalha os seus conhecimentos, eles são na horizontal ou eles são na vertical. Por que é importante vocês anotarem isso? Você é um profissional que está na horizontal ou você está na vertical. Por quê? Muito bem. Se você é um profissional horizontal, você está mago. Se você marcou que você é um profissional, se você é um profissional que está na fase vertical, você é o diabo. Nossa, como assim? Como assim eu posso ser ou mago ou diabo? Sim! Olá, pessoal de Portugal, de Curitiba entrando. Muito obrigada, gente. E olha que já passou da meia-noite aí, hein? Valeu. Muito bem. Obrigada. Então, se o seu crescimento ele está sendo horizontal e você está vendo esta carta, a carta do mago, o que significa? Primeiro, você tem muitas habilidades. Você sabe fazer de tudo. Sabe aquele... eu me lembro bem que quando o meu primeiro emprego, eu era PPTO. O que era um PPTO?
pau para toda obra. Porque aí eu era secretária, eu era office girl, eu fazia edição, eu ia fazer o contrato, eu ia fazer supermercado, limpar o escritório, ou seja, né? Você faz de tudo. Então, quando você é PPTO, pau para toda obra, você tem vários conhecimentos. Mas quando você tem uma profissão que você tem um lado mais ambicioso e você quer chegar no seu objetivo, aí é outro papo. Por quê? Porque você não vai sossegar enquanto você não chegar. O mago, ele quer ganhar o seu dinheiro, ter a sua vida, quem sabe assim, jantar num lugar bacana. Desculpa aí, gente, tem pessoas que ligam exatamente na hora da live, né? Dá vontade de brincar de roxinho, né? Mas tudo bem. Eu espero que esteja tudo em ordem, que vocês estejam me vendo. Dá um joinha para eu saber que tá todo mundo aí ainda, que ninguém desistiu. Muito bem. Vamos lá. Em relação ao crescimento, né? Em relação ao... Obrigado, gente. Obrigado. Falou. Então, em relação ao crescimento vertical, tá? É exatamente aquela fase em que nós precisamos nos dedicar muito mais. E essa dedicação, ela é noite, dia e noite, noite, dia e noite. Mas é aquela onde você quer fazer viagens, vamos dizer assim, que vão mudar a sua vida, que são também pessoas, né, que você quer lidar com um outro tipo de pessoa, tá? Mas ao mesmo tempo você quer crescer e ter o quê? Autoridade. Você quer ser uma autoridade em relação ao que você faz e a quem você é. Quando você é um mago, repetindo para quem está entrando agora, tá? Você está fazendo um trabalho onde você vai ter uma vida mediana, onde você vai ter algumas coisas que você vai adquirir, você vai ter, vamos dizer assim, a casa própria, você vai ter o carro próprio, tá, né? Você vai fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Mas quando você, não tô falando assim, gente, não é uma adoração a este arcano 15, mas é para justamente as qualidades que ele tem em relação à parte do focar e de ser determinado, enquanto ele não chegar no céu, ele não está sossegado, por isso que ele está sendo mencionado, ok? Muito bem. Agora, fazendo parte do roteiro, para quem está chegando agora, tá? Se é possível ter os dois? Sim, é possível ter os dois. É possível desenvolver os dois durante a vida, sem dúvida alguma. Mas para quem chegou já com a live iniciada, eu gostaria que vocês anotassem aí uma pergunta, né? Qual é o trabalho dos seus sonhos? Isso daí vocês vão responder no final. Qual é o trabalho dos seus sonhos? Ok? Muito bem. Então, só fazendo rapidamente uma revisãozinha. Estávamos falando de crescimento horizontal e crescimento vertical. Ok. Quando eu estou, né, fazendo o meu trabalho, eu tenho algumas questões que eu preciso ficar atenta, tá? Então, dentro da minha atenção, eu preciso ter o quê? Clareza, né? E aí, quem é que entra na nossa vida, tá? O imperador. O imperador por quê? Porque ele vai trazer para nós algumas diretrizes. Vocês conhecem, pode sim ser o negócio dos seus sonhos, pode, no seu trabalho, o seu negócio dos sonhos, sem problemas. Tem um quadro, tá? Que é exatamente assim, dividido em 4, aonde, se vocês quiserem fazer isso agora, no seu caderninho, escreva aí. No primeiro quadrinho, aqui em cima, tá? Ficam as prioridades. Esse é o quadrinho do imperador, ok? As prioridades. Do ladinho das prioridades, vem as ações.
Prioridades, ações. Embaixo das ações vem o quê? Os riscos. Do lado dos riscos vem o quê? As defesas, tá? Muito bem. Com este quadro do imperador, quais são as minhas atitudes? Muito bem, vamos lá. Em relação ao que eu faço hoje, quais são as minhas prioridades? Vocês vão fazer isso de lição de casa depois que terminar a nossa live aqui. Por enquanto, presta atenção. Quais são as prioridades que eu tenho para fazer o quê? O meu crescimento ser o quê? Vertical. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é para sacudir as pulgas, gente. É para fazer assim, não, agora eu vou ser autoridade naquilo que eu sou, reconhecer o meu valor, me motivar. E assim, mesmo que eu não tenha motivação externa, eu vou ouvir um playlist, eu vou fazer alguma coisa acontecer, eu vou mudar a minha vida. Esse é o intuito principal dessa live, tá? De mostrar que você tem valor, que você é uma pessoa que precisa, na verdade, perceber todas esse potencial e fazer as coisas serem diferentes. Às vezes a gente precisa de alguém que dá aquela cutucada. Eu sei que eu sou essa pessoa que vai dar essa cutucada em você essa noite, tá? Justamente porque acredita no seu potencial e acredita que você chegou até aqui, não foi só para curtir, mas também foi para você se realizar como ser na Terra, como ser na vida, tá bom? Muito bem, fazendo essa listinha aqui dessas 4 prioridades, né? Nós temos o seguinte, nós temos as pessoas que nasceram para ser chefes, né? E são as pessoas e as outras que são líderes. O que você se considera neste momento? Um chefe que recebe ordens e que executa, tá? Então você é um trabalhador que tem um chefe, ou você é um líder? Quem é você nesse momento? Anota aí. Você é um chefe ou você é um líder? Muito bem. Se você é chefe, vou falar algumas coisas que o ouvido pode não ficar muito agradável nesse momento. Mas o chefe manda, não manda? Manda. O chefe diz assim, eu quero que você faça. Uhum. O chefe diz assim, vá e faz, né? O chefe sempre procura um culpado para quando alguma coisa não dá certo, não é verdade? Não, foi fulano que fez. Eu mandei fazer de um outro jeito, mas foi um fulano que fez, né? Aí ele não coordena, ele fiscaliza o seu trabalho. Tá fiscalizando para ver se você tá fazendo tudo certinho, né? Então, aí por fim, se você não faz um bom trabalho, o que você recebe? É um tapa na cara virtual, né? O que seria um tapa na cara virtual? Aqueles assim, dá um assédio moral, aquela pessoa que se descontrola, quando, né? Ou então, quando faz um bom trabalho, recebe aqueles pequenos louros, né? Muito bem. Mas se você é líder, se você é líder, você tem uma outra postura. Por quê? Você não vai falar assim, faça. Você orienta. Você conduz a pessoa. Você motiva essa pessoa. Você vai dar a ela uma confiança. Você vai acessar aquela chavinha interna aonde ela vai ter o quê? Vai se sentir uma estrela. Por que ela vai se sentir uma estrela? Porque ela, na verdade, vai perceber o valor que ela tem. Todas as coisas que são pertinentes a elas, assim, nossa, como é que essa pessoa viu isso em mim? Vai trazer o seu melhor. O líder diz, tamo junto, vamos embora, não é verdade? Ele acompanha o seu desenvolvimento. Quando você tem uma dúvida, ele não vai falar assim, vai procurar. Não.
ele vai falar assim, olha, pesquise, vá atrás de algumas questões. Ele vai falar assim, confia. Na hora que você estiver mais estressado, assim, não sei se vai dar tempo, não sei se isso, se aquilo. Ele vai falar o quê? Confia. Ele não vai fazer, né? Não vai te desmoralizar. Ele vai trazer, vai assumir junto com você alguma coordenada que de repente saiu fora do eixo. E por fim, vocês vão compartilhar responsabilidades e louros. E o que significa isso? Ser chefe significa você conduzir uma situação. Você ser o líder, você vai ficar para sempre no coração dessa pessoa. Como o seu grande incentivador. Uma coisa, o líder ele faz a gente se sentir não só a estrela, mas como o que também? Ele faz com que cada um pegue o seu carro, assuma suas responsabilidades, tome as rédeas da sua vida, faça efetivamente você olhar para as questões e trazer o quê? Trazer novas perspectivas. Muito bem, então nós já falamos dessa questão. Então, para quem chegou agora, vou falar novamente. Para pegar um papel e anotar qual é o trabalho dos seus sonhos ou qual é o negócio dos seus sonhos, ok? Porque isso é importante. Vou contar no final por quê. Muito bem. Dentro de todas as áreas, nós temos, vamos dizer, alguns tipos de pessoas específicas, tá? Mas a primeira, o que eu coloquei no meu roteiro foram 4 tipos, tá? Desses 4 tipos, nós temos que também leva a questão dos 4 elementos do tarô, que são fogo, água, ar e terra. Desses 4 elementos, tá? Nós vamos associá-los aos signos. Então, nós temos os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário. Água, que são Câncer ou Caranguejo, para quem está em Portugal. Escorpião e Peixes. Nós temos no elemento ar os signos que são Gêmeos, Libra ou Balança e Aquário. E os signos de terra que são Touro, Virgem e Capricórnio. O tema principal de hoje é falar sobre casa 10, a casa da carreira, a casa aonde é o nosso objetivo de vida. Muitos temos sonhos, mas muitas vezes não corremos atrás. Não vamos efetivamente completar a nossa jornada. Porque eu fiquei com medo, porque eu tenho uma zona de conforto ou porque eu não estava tão interessado assim, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, voltando, nós temos 4 tipos que nós vamos falar agora, ok? Primeiro, nós temos os comunicadores. Os comunicadores são essa que vos fala, neste momento, que são aquelas pessoas que vão ajudar os outros a terem conhecimento de muitos assuntos. Mas os comunicadores são os, vamos dizer assim, os vendedores naturais. Eu ainda não sei essa parte, estou estudando. Prometo que numa próxima live a gente vai ter mais coisas para poder falar a respeito. Mas temos os comunicadores que são as pessoas que vão te levar uma informação, ok? E aí vão pensando se você é um comunicador nato, se você tem que fazer alguma coisa para melhorar, qual dentro disso o que está faltando, se você tem ou se você não tem. Próxima parte são os executores. São as pessoas que pegam as tarefas de começo, meio e fim, vão lá, fazem, constroem, né? São qualidades natas, tá? A gente pode dizer assim, qualidades inatas até. Depois nós temos aqueles que são os planejadores. São aqueles que vão planejando, vão fazendo, vão vendo se vai dar, se não vai dar, etc e tal. E depois nós temos os analistas.
Os analistas são aqueles que vão fazer análise de tudo para ver se vai dar ou se não vai dar. Muito bem. Aí nós temos, então, dentro dessas, quais seriam os arcanos pertinentes, né, a todas essas modalidades. Então, aí eu torno a pegar o mago como um comunicador, ok? Muito bem. O executor, a gente pode colocar um arcano que é, assim, mais... vamos colocar de uma forma um pouco mais, assim, começo, meio e fim, a justiça, ok? Muito bem. O planejador, a gente repete aqui o imperador. Muito bem. E os analistas, como é que eu vou fazer essa análise, etc. Os analistas, eles são geralmente o Sol, porque eles precisam ser cirúrgicos, ok? Muito bem. Mas dentro de tudo isso, nós não podemos esquecer que nós temos as pessoas que fazem, as pessoas que copiam e as pessoas que têm muitas coisas para serem trabalhadas. A carta referente, tá? A casa 10 em Sagitário seria o mago? Uma pergunta mais específica. Mas a casa 10 é pertencente a este mocinho aqui, tá? Por quê? Porque ele é regido, ele é do signo de Capricórnio e regido por Saturno. Muito bem. Temos mais coisas para serem organizadas. Então, dentro daqui, deixa eu ver o meu horário, ok, estamos lá. Estamos em time, já foi a primeira página falando a respeito. Dentro de todas as nossas conquistas, né, dentro de da nossa jornada, dentro daquilo que eu quero para o meu próximo semestre, no momento de Covid, tudo fica, vamos dizer assim, num momento diferente. Por quê? Nós tínhamos um cenário no começo deste ano de 2020, aonde tínhamos planos, vamos dizer assim, férias, né? Nós tínhamos muitas coisas, né, planejadas. E aí veio o Covid e mudou tudo isso. E aí, o que aconteceu? Todos nós tivemos que nos reinventar. Vamos dizer assim, no começo, né? Tudo parecia, vou ficar em casa, né? Eu vou poder arrumar a casa. Eu vou poder fazer minha comida. Eu vou poder fazer isso. Eu vou dar conta daquilo. Gente, não sei quanto a vocês, mas assim... eu já vivo um pouco de quarentena, né? Porque eu trabalho em casa, então eu não tenho essa coisa... A minha correria, ela só aumentou dentro de tudo isso, né? Mas dentro desse, eu tive que me reinventar também. Perceber quais eram os meus pontos fracos e quais efetivamente eram os pontos que eu precisava me reinventar e fazer a diferença e me empoderar da autoridade que sou. Então, todo um processo está sendo feito que começou exatamente no Ano Novo Astrológico. No Ano Novo Astrológico, né, ele começou, o mapa dele é muito interessante, porque o Ano Novo Astrológico, para quem não sabe, começa no dia 20 de março de todos os anos, tá? A comemoração do dia 31 de dezembro é pelo calendário gregoriano, mas na astrologia nós consideramos o dia 20 de março. Então, quando o Sol entrou no signo de Áries, né, que começou efetivamente o ano astrológico, nós já estávamos confinados. O interessante é que nesse mapa, a maioria, porque a parte de cima, imagina um mapa, tá? Na parte de cima é a parte do que você tem para o externo e a parte de baixo do seu mapa é o interno. Então, a maioria dos planetas, eles estavam na parte de baixo.
Então, quando foi mais ou menos... eu lembro de uma matéria que eu escrevi, que está nas minhas páginas do Facebook, ou então está no blog, etc., que eu escrevi assim, olha, isso só vai começar a melhorar a partir de setembro. E muitas pessoas me escreveram dizendo assim, Débora, você está louca? Como assim setembro? Eu falei assim, bom, setembro é uma medida, porque até setembro a gente vai estar num ritmo, né, um pouco mais de confinamento. A única coisa que eu continuo falando é que assim, dá pra gente se encontrar no Natal. Porque nós temos muitas coisas ainda que são inerentes à nossa vontade, tá? Temos uma pandemia aonde nós temos que recuar para depois fazer o quê? Avançar, tá? Então, neste momento, ele é um momento onde todos os sonhos, né, vamos dizer assim, de curto prazo em termos de crescimento vertical, ele na verdade não está acontecendo. Mas o horizontal, sim. Então, neste momento, aonde nós temos uma pandemia e aonde cada um tem aqui um tipo de trabalho, ou você é empreendedor, ou você é autônomo, não importa, mas todos nós tivemos que nos reinventar e fazer novas coisas. Então, assim, abençoado Wi-Fi, abençoadas redes sociais, não é? E abençoado meios de comunicação que nós podemos nos ver, posso estar falando com vocês agora. E também nós podemos falar com qualquer pessoa em qualquer parte do país ou do mundo hoje, de uma forma muito mais barata também, não é verdade? Abençoado pai Wi-Fi, sem dúvida alguma. Abençoado Zoom também, né? Abençoado Instagram. Ou seja, abençoadas redes sociais e também as ferramentas que puderam fazer com que tudo fosse muito mais fácil. Muito bem. Só que agora, né, é a hora da gente se reinventar. É a hora da gente fazer com que esta carreira, com que o nosso ganha-pão, né, ele não seja só para algumas coisas, mas que a gente tenha liberdade de fazer não só o básico, mas também possamos estar fazendo o melhor para nós mesmos, e é prosperar. E dentro dessa questão da prosperidade, todos nós somos prósperos, tá? E o que eu falei principalmente na terça-feira, quando eu estava falando do tarô e as finanças, a questão financeira, ela tem tudo a ver com a questão o quê? Emocional. As nossas emoções vão dar as diretrizes também em relação ao quanto vamos faturar ou não. Porque, como se diz em Portugal, se eu estou em baixa, né, se eu estou mais deprê, eu não vou ficar e assim, eu não vou atrair pessoas para eu atender. E outra coisa, uma das primeiras coisas quando começou o Covid, né, quando começou, confesso que as 2 primeiras semanas as pessoas sumiram de consulta, né? Eu só olhava assim, falei, bom, eu acredito no meu trabalho, vamos embora, tudo vai acontecer. E realmente, a confiança e acreditar no meu taco foi exatamente tudo que fez a diferença. E eu comecei a mudar os meus hábitos também. Eu comecei a ver no que eu tenho dificuldade, no que eu não sou boa, no que eu preciso melhorar. Fui atrás de curso, estou fazendo os cursos, mudei meu horário de acordar, né? Assim, eu sou notívaga, então eu acordo cedo agora, mas eu tinha que, dentro dessa realidade também, né? Eu tinha que fazer a minha atividade física, tinha que fazer todas as coisas acontecerem, né? E deixar espaço também para a vida pessoal. Tem esse pequeno detalhe que às vezes a gente esquece, né? Por quê? Às vezes a gente tá tão envolvida, né, que você esquece, assim, não, é realmente, né, tem um namorado, a gente tem que dar uma atenção, tem os amigos, não é. Então, quem fez aniversário também, né, o que o aniversário tem a ver com a carreira, também tem a ver, mas não tem, mas enfim, tudo dá certo no fim. Mas eu fiz aniversário no meio da pandemia, foi um aniversário que, para quem gosta de festa, foi terrível. Mas assim, o número de pessoas que me mandaram parabéns por WhatsApp, foi enorme. Aquilo me deu muito mais força também para chegar, né, para ficar feliz,
deu para ficar feliz. Mas é isso também que acontece no nosso dia a dia. Se nós nos sentimos motivados e se nós temos propósito, tudo começa a ficar diferente. Então, assim, eu amo o que eu faço, tá? Então, a carta que me representa, vamos dizer assim, é a força. Não é por acaso, né? Quando o meu livro foi feito na Rota do Tarô, a parte de trás tem quem? Exatamente a força. E a força, ela é o amor. Quando eu amo o que eu faço, parece que tudo funciona. Tudo. Por quê? Porque você faz boas parcerias, porque as pessoas percebem a sua dedicação, a sua determinação, como você acaba se esforçando para fazer determinadas coisas. E assim, não vou dizer que eu tenho orçamento para tudo que eu quero fazer, não tenho, mas eu estou correndo atrás para fazer isso acontecer. Que na verdade é assim, principalmente quando nós falamos das finanças, eu falei, olha, você tem o dinheiro que você ganha, você tem o dinheiro que você guarda e você tem o dinheiro para investir em você. Todos nós precisamos ter esse dinheirinho guardado para poder fazer. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu estou chegando lá. Mas está planeado, está no papel. E aquilo que eu falei e que eu falo, porque que é importante você colocar no papel, porque você vai fazer acontecer. A partir do momento que você coloca, eu vou fazer, eu quero isso, é que nem falar, eu vou viajar. Tá, tem passaporte? Primeira coisa. Aí você fala assim, não, Débora, eu quero só ir pra praia. Eu falo assim, não, pensa maior, né? Pensa no passaporte. Você pode até para comer umas papas fritas na Argentina. Tudo bem, mas você pode ir de RG. Mas passaporte é um empoderamento, né? Bom, eu sou muito suspeita, gente, assim, eu amo viajar e em relação, se precisar botar fogo em alguém para viajar, pode me chamar que eu boto mesmo e ajudo até a fazer a planilha de viagem. Que isso é importantíssimo dentro do trabalho. E olha, eu sou muito grata a um relacionamento que eu teve, não deu certo, mas assim, foi exatamente esse rapaz que abriu para mim, vamos dizer assim, um mercado que eu não pensava em fazer uma carreira internacional, tá? E não é que por causa dele eu acabei indo para Portugal. E aí eu encontrei a minha família portuguesa, que não tem nada a ver com ele hoje, mas tem a ver com a minha verdadeira família, que é o que eu formo também hoje, que é o tarô, que através do tarô eu tenho hoje assim pessoas que eu posso dizer assim, que tem uma ligação enorme. Então assim, a Rachel Pollack, que é uma grande taróloga, né, tarô master, eu fui fazer um curso dela e acabei conhecendo o Kimon e a Júlia, e a partir disso o João Caldeira, faço parte da Casa de Tarô de Lisboa, e a partir da Casa de Tarô de Lisboa eu conheci também o Daniel Fernandes, onde toda terça-feira nós fazemos Entre Mares, previsão Entre Mares, quintas-feiras fazemos eu, João e Daniel esse projeto, né? Então, é assim, isso abriu uma porta enorme, né? O relacionamento não deu certo, ok. Mas, assim, a questão de trabalho, o que abriu de porta, depois eu ainda fui para Espanha, depois eu fui para Paris também, fiz leituras em Paris, na Itália, e aí começou outros países, né? Então foi muito gostoso tudo isso. E o meu trabalho proporcionou isso. Aí você vai falar assim, ai, nossa, mas viajar, nossa, mas você gasta seu dinheiro viajando, fazendo... Sim, eu gasto dinheiro viajando, eu gasto dinheiro comprando material, eu gasto, né? Mas isso é investir, né? E assim, os planos não acabam por aí, porque assim, não tem limites. E o tarô, eu posso dizer que é um caminho para uma realização ímpar. Porque você adquire não só conhecimento,
você conhece pessoas que vão fazer parte dos mesmos sonhos e que têm uma visão ampliada. Então, assim, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas se você trabalha, né, com uma área de informática, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é terapeuta, nós terapeutas, que eu não posso esquecer também que eu tenho uma formação terapêutica, tá? Porque por que eu fui buscar as terapias? As terapias floral, aura soma, eu fiz barra de access, fiz também formação em cura reconectiva, reiki, aromaterapia, ou seja, eu tive que buscar várias coisas porque o meu paciente, tá? Eu chamo de paciente mesmo, eu não chamo de cliente. Consulente é aquele que vem uma vez ou outra, mas eu tenho pacientes, pessoas que eu trato há anos e eu preciso mostrar para eles o melhor caminho, que eles para a cura deles. E mesmo quando eu não sei, não é da minha alçada, eu principalmente recomendo para os meninos de Curitiba, do Instituto do Espaço Atma, que é o Rodrigo e o Edson, que fazem uma constelação familiar fantástica. Eu já passei por esse processo, é muito bom. Tem a minha microfisioterapeuta, que é a Valéria Baldan. Então, assim, todos os profissionais com quem eu me trato também, eu faço parcerias. Por quê? Porque somos a troca, um completa o outro. Na área terapêutica, enquanto você... quando é um problema, né? Porque você fica com fome. Você fica com fome de saber tudo e mais alguma coisa, tá? Quando você começa a estudar, você quer saber mais alguma coisa. Assim, bom, eu fui estudar numerologia também, não gostei. Aí eu estudei também quiromancia, mas falei, não é pra mim. Aí eu também estudei runas, falei, não, também não é pra mim. Então eu tava vendo que eu tava aquela profissional que conheceu tudo, mas o que você é especialista? Né? Foi uma das coisas que eu me perguntei. O que adianta eu ficar que nem pipoca? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Então, uma coisa puxa a outra. Mas hoje eu posso dizer assim, tem duas coisas que eu faço muito bem. Eu sou uma excelente taróloga e eu sou uma ótima astróloga. E eu faço isso com o maior amor. Eu passo horas aqui no computador e eu tenho uma equipe trabalhando comigo nesse momento para fazer o curso que nós teremos nos dias 25, 26 e 27 agora de julho, que é uma equipe incrível, tá? Que tá, assim, tem gente fazendo a parte gráfica, que no último dia eu vou contar para vocês quem faz parte dessa minha equipe, que são nota 10, e todos eles são terapeutas, tirando dois não são, mas, né, realmente são pessoas que, assim, que eu conheci por causa do tarô. Olha que coisa, é a minha família do tarô, e eu falo com o maior orgulho. Isso, assim, enche meus olhos de lágrimas, porque, assim, o tarô, na verdade, me trouxe uma família. Eu sou filha única, né? Os meus pais já faleceram. Eu tenho uma família, mas a minha família mesmo, hoje eu posso dizer que é o tarô, que são as pessoas que eu conheci pelo tarô, que são as pessoas que me trouxeram muito conhecimento. Então, assim, tenho pessoas que, assim, é de alma, de reconhecimento de alma. Tá? Eu lembro da Alicinha, que está aqui hoje, que foi minha aluna quando eu dei aula no supermercado. Olha, eu já dei aula dentro de supermercado, gente. Dei aula há muitos anos na Pax, dei aula no Renascimento, dei aula em vários locais, dei aula também em Curitiba, num outro espaço antes de conhecer o Rodrigo e o Edson. Então, assim, a trajetória em Portugal, o ano passado, eu tive a oportunidade de dar aula Gente, olha que chique! Lá no prédio das comunicações, foi demais, isso foi um coroamento, né? E também, olha, com meu parque inglês também já dei aula
na Inglaterra, em Keswick, num congresso que teve de tarô, do lado de Mary Gear, de Barbara Moore, pessoas assim de garbo e elegância, né? Então, eu tenho um currículo que eu tenho que falar assim, gente, tudo isso, quem que me deu? O tarô. E tudo isso começou por curiosidade. Não foi assim, as cartas me encantavam e me traziam, vamos dizer assim, muitas respostas. Trazer todas essas coisas, né, do tarô, elas me emocionam e mostram que assim, ela é uma ferramenta para nós. Olha, é uma coisa interessante, para poder dar resposta às vezes, eu tive que estudar uma série de coisas para poder ajudar as pessoas, cada uma numa área, né? Uma área diferente. Realmente. E tem, exato, falta falar isso. Bem, a minha produtora está lembrando que eu defendi tese, eu passei e tem a novidade, eu ganhei um PhD agora em tarô, né? Sim, com trabalho científico, que eu consegui isso também, gente. Olha só, estava esquecendo, obrigada. Eu consegui, através de um diagnóstico e cura, através das cartas do tarô, dos arcanos menores, um estudo científico e tirei meu PhD esses dias. Então, uau! Isso realmente chegar a esse patamar não é fácil. Foram vários dias, várias noites, muitas coisas realmente, né? Então, a gente agora tem que mostrar essa autoridade toda, né? Fazer com que isso, vocês percebam que a mocinha aqui entende alguma coisa dessa área, né? Porque é interessante, né? Depois de 40 anos atuando, 40 anos, gente, 40 anos é muito tempo, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, quantos anos você tem? Tenho 35. Tá bom. Né? Tipo, e tem que falar com todo muito, assim, com muita naturalidade, tem que manter, né, todo esse processo. Mas vamos lá. Para você que entrou agora, vou repetir a pergunta que a gente vai responder já, daqui a pouco. Qual é o trabalho dos seus sonhos ou qual é o negócio dos seus sonhos? Então, para você que chegou depois, né? Muito bem, vai fazendo essa anotação aí. O que ajudou nesse processo de vida, né? Nesse, vamos dizer assim, momento de reinventar-se Covid na carreira? Acordar mais cedo. Né? Por isso que a gente tem um monte assim de olheira, a gente passa bastante maquiagem, mas eu não consegui tirar os bolsinhos. Então, assim, isso me incomoda tremendamente, mas isso é sinal de que a gente efetivamente está trabalhando e acordando cedo. Depois de acordar cedo, depois de tomar café, né, botar as pulgas para sacudir as pulgas e fazer todas as coisas, primeira atividade do dia, qual que é? Atividade física. Atividade física é tudo. Aí vocês vão falar, mas isso porque você trabalha em casa. Sim, eu trabalho em casa, então eu estou obrigada a fazer isso, porque se eu não fizer isso, o dia não vai render. Eu demorei muito para tomar algumas atitudes, muito. De vez em quando tem umas recaídas, tá? Não vou dizer que quando o tempo tá ruim eu não fico assim, tem mesmo que sair, né? Lógico que eu não vou andar às 7 horas da manhã, a gente também não vai exagerar, tá? Então, assim, depois que acordou umas 7h30, assim, né? Que já é uma grande coisa, tá? Muito bem. Renunciar a um mau hábito. O que eu posso renunciar de um mau hábito? Então, por exemplo, embora não tenha orgulho disso, eu sou fumante, certo? Mas eu não fumo dentro de casa. E isso faz com que eu tenha que reduzir este hábito. Muito bem. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, tá? Então, isso de vez em quando é uma muleta. Mas, o que eu fiz? Eu pego o maço, eu divido ele em 4. Aquele maço vai ter que dar para 4 dias, certo? Por quê? Porque não é questão de economia, é diminuir o vício, tá? Então eu não posso, uma coisa que eu sempre falo, eu não sou hipócrita de ensinar coisas que eu não faço. Se
você ficou decepcionado que eu sou fumante, desculpe. Mas assim, a gente está trabalhando para que isso fique menos. Mas eu não sou daquelas chatas que vai ficar dando baforadas na sua cara, tá? Mas é uma coisa que é uma reeducação. Como a reeducação alimentar, né? Incluir verduras, frutas, etc e tal. Às vezes você tá, como eu já falei ontem na alimentação, às vezes você tá tão louco no seu trabalho que você esquece que você tem que comer mais saudável. Então, assim, qual foi o resultado? Primeiro, pedir para alguém fazer algumas comidas para mim, porque eu não tenho tempo. Ou então, eu elejo um domingo onde eu passo o dia na cozinha. Acabo morta no resto do dia. Mas tudo bem. Depois tem seriado pra gente ver e carinho, né? No sofá também. Enfim, mas temos que cuidar dessa parte. Uma outra coisa que eu percebi que mudou completamente. Eu comecei a perceber que eu gosto de cozinhar. Então, gosto de fazer minha comida e sei se a comida é boa ou não, né? Então, fui pedindo de alguns lugares, assim, no começo, mas depois eu falei assim, não, essa habilidade eu posso dar conta. Mas, dentro disso tudo, uma das coisas que nós não podíamos fazer é sair, né? Então, qual foi o deleite? Logo quando você abre o computador, não sei se o seu é assim, ele aparece uma imagem. E nessa imagem, geralmente são lugares fantásticos. Então, eu vou caçar esse lugar. Eu vou olhar onde é que fica e vou anotando no meu livrinho. Assim que acabar o Covid e puder viajar de novo, pode ter certeza que eu já tenho uma lista bem grande para visitar. Já que eu não posso conhecer pessoalmente por enquanto, pelo menos está na minha listinha. Muito bem. Uma outra coisa que eu fiz foi buscar autores que eu não tivesse, assim, não tivesse nada a ver com a minha área. E foram autores que fizeram a diferença, gente, tá? Um dos livros que eu reli foi A Arte da Guerra, Sun Tzu. Esse livro, ele é atemporal. Por quê? Porque ele é um livro que você, independente da área que você esteja, ele vai te dar uma série de dicas. Tem uma série de metáforas. Então, foi o primeiro livro que eu reli, tá? Um outro que também não tem nada a ver com a minha área, mas tem a ver com a área de todo mundo, é um livro que o nome não é tão bonito. Não é que tão bonito, não posso ser preconceituosa. Mas eu comprei o livro por causa do título, confesso, tá? O livro chama-se Seja Foda. Isso. Vai trabalhar sua autoestima, vai trabalhar sua autoridade, vai trabalhar mostrando assim que você é muito bom naquilo que você faz. E vai ressaltar e vai te dar aquela sacudida do tipo assim, você é o quê? Você é autoridade naquilo que você faz ou não? E ele é do Caio Carneiro, tá? Esse livro eu recomendo, porque ele é um livro fantástico, ele é gostoso de ler, ele é branco e preto, e ele tem umas páginas pretas. Gente, fixa nas páginas pretas, porque são bem interessantes, faz uma grande mudança, tá? Então, essa é uma dica em questão de livros. Bom, uma outra dica dentro desse momento de reinventar-se, né? Como no momento Covid, é você ligar para alguém que faz tempo que você não conversa. Seja parceiro de trabalho ou seja parceiro, vamos dizer assim, algum amigo que faz tempo que você não fala. Matar as saudades é muito bom e faz bem ao coração. Uma outra coisa que eu tenho feito assim, não cheguei a todos da minha lista, mas entrar em contato, seguir, ficar mais próximos, principalmente de quem? Dos seus concorrentes. Tem pessoas que são da mesma área que eu, que são, vamos dizer assim, algumas estrelinhas, mas tem algumas pessoas que são muito acessíveis e que a gente tem feito parcerias incríveis.
E uma delas, que está aqui faz tempo que eu não converso, que é a Eliane Vituso, tenho saudades de você e eu sei que nós vamos fazer ainda muitos projetos. Foi uma pessoa que me estendeu a mão várias vezes, me chamou para vários eventos e é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. E gratidão é o que nós temos que ter também em relação aos nossos parceiros, as pessoas com as quais fazem a nossa vida ficar melhor. Não é verdade? Então, é a nossa nutricionista, a nossa terapeuta. É, por que não dizer, também o feirante. Hoje eu fui na feira comprar as coisas para fazer sopas. Saudades mesmo, querida. Hoje eu fui comprar para fazer sopão, né? Porque esses tempos. Então, o feirante já falou assim, suas alcachofras vão chegar semana que vem. Uhul, né? Eu amo alcachofra. Então, são as coisas, são os nossos parceiros do dia a dia que vão fazendo a diferença na nossa vida, não é verdade? Muito bem. Então, agora eu vou falar algumas últimas coisinhas. Faltam 5 minutos. Tô aqui de olho. Eu tenho Logo quando eu comecei agora a me reinventar, eu comecei a fazer um curso de marca pessoal. E uma das perguntas que a pessoa fez pra mim foi assim, né, que tá no curso, né, que ela fez diretamente, mas não deixa de ser. A mentora perguntou assim, em quem você se espelha, né, em quem você vai modelar, quem são os seus ícones? E eu parei num momento e falei assim, olha, são duas pessoas que não são da minha área. Um é Steve Jobs, que eu tenho uma profunda admiração, e a outra é uma pessoa da moda, que eu tenho assim, paixão por ela, que é a Coco Chanel, que para mim é uma referência. Nessa questão de estudar e de escrever, eu tive a oportunidade de ajudar numa monografia de uma pessoa de moda. E essa pessoa, uma das pesquisas foi em relação a Coco Chanel. A minha mãe era costureira, então eu eu atendo muitas pessoas da moda justamente por ter esse conhecimento e vivência. Então, quando elas falavam coisas, né, que era muito fácil para eu acessar, porque eu via minha mãe costurando, então, mas a minha mãe fazia alta costura, então o Coco Chanel não deixa de ser uma herança da minha mãe, né? E Steve Jobs não tem nada a ver com meu pai, porque meu pai não era nada informático, muito pelo contrário, mas era uma pessoa que estudava muito, falava muitas línguas, aliás, e era taquígrafo em inglês, então assim, era um cara inteligente pra caramba, né? Então, dentro de toda a minha vivência foi muito rica em termos dessas questões. Mas o Steve Jobs, né? Ele diz uma coisa que tem tudo a ver com o que eu faço, que é exatamente o quê? Siga a sua intuição. A segunda é, tire pequenos tempos para você. A outra é, dê atenção aos seus detalhes. O mistério vai gerar o quê? Interesse. Todas as pessoas as pessoas amam tarô, mas elas têm muito medo do tarô. Então, eu tenho uma missão de tornar o tarô cada vez mais do que uma ferramenta de autoconhecimento e perceber que nós somos arcanos vivos, que nós somos pessoas que vivemos esses arcanos todos os dias, né? E outra, aprender com nossos erros. Muito bem. E manter-se entusiasmado. Bom, essa parte a gente conhece, faz e quero cada vez mais entusiasmar vocês, né, no nosso dia a dia. Nas últimas questões aqui apontadas, qual é uma outra coisa que pode ajudar muito todos nós neste momento de Covid para se reinventar na carreira? Ouvir podcast, tá? Ouvir podcasts e que são, eu vou dar 2 dicas que são 2 que eu ouço bastante. Um é o 6 em 7, que eu descobri o que era 6 em 7 e um dia eu quero fazer, eu vou fazer 6 em 7 ainda este ano. Quem não souber o que é 6 em 7 vai buscar, porque vai entender o que eu tô falando. E Like a Boss é um outro também que eu ouço. Podcast é muito legal. Tá dentro do meu planejamento, ainda não deu tempo, tá? De fazer
esse podcast, mas está nos planos, né, minha produtora? Eu tenho que... Bom, últimas questões, então. Por que eu falei para você qual é o trabalho dos seus sonhos? Qual é o seu investimento dos seus sonhos? Porque ele vai se realizar. Por que eu estou falando que ele vai se realizar? Porque a partir do momento que você esteve aqui comigo, ouviu não só a história, mas todo o desenrolar dessa narrativa, você não só acreditou no que eu estou falando, mas você acreditou em você. Então, essa noite, antes de você dormir, agradeça. Agradeça por todas as suas conquistas. Agradeça ao ser que você é, ao ser iluminado que você é. Se fortaleça. E amanhã de manhã, quando você acordar, dê o primeiro passo para realizar esse sonho. Grande beijo. Até amanhã com o tarô e os relacionamentos. Gente, tem curso aí vindo, hein? Dia 27, 25, 26 e 27. Não percam!